Evangelho de São João, capítulo 11. Havia um homem doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Lado, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos novamente à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia. Quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem caminha de noite tropeça porque a luz não está nele. Jesus disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, está dormindo, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, ficará bom. Jesus, porém, falava de sua morte, mas eles pensaram que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vós para que creiais, porque eu não estava lá. Mas vamos até ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios de distância. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava vindo, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora, sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse-lhe: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo. Tendo dito isso, foi chamar Maria, sua irmã, dizendo em segredo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado ao povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa para consolá-la, ao verem que ela se levantou depressa e saiu, seguiram-na pensando: Ela vai ao túmulo para chorar lá. Quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, e também os judeus que estavam com ela chorando, Jesus comoveu-se profundamente e ficou agitado em espírito. Ele perguntou: Onde o colocaram? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus então disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovido novamente em si mesmo, chegou ao túmulo. Era uma caverna com uma pedra colocada sobre ela. Jesus disse: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, respondeu: Senhor, já está cheirando mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse-lhe: Não te disse que se acreditares verás a glória de Deus? Então removeram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num lenço. Jesus então lhes disse: Desatem-no e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo consolar Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram:
O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos acreditarão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não entendem nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça? Isso, no entanto, ele não disse por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não apenas pela nação, mas também para reunir em unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir daquele dia, decidiram que o matariam. Por isso, Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Retirou-se para a região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos subiram da região para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Procuravam por Jesus e conversavam entre si enquanto estavam no templo. O que vocês acham? O que vocês acham? Será que ele virá para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus já tinham dado uma ordem. Se alguém soubesse onde ele estava, deveria avisar, para que o prendessem. Comentário patrístico sobre João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Santo Agostinho, Tratado sobre o Evangelho de João, Tractatus in Evangelium Ioannem 15 a 16. Santo Agostinho, em seu comentário sobre este trecho do Evangelho de João, oferece uma reflexão profunda sobre o significado de Jesus como ressurreição e vida. Ele escreve: O Senhor não disse, eu sou a ressurreição ou a vida, mas uniu as duas realidades, para que entendamos que aquele que é a vida eterna é também o autor da ressurreição. Ao dizer, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, ele assegura a ressurreição daqueles que morrem na carne. E ao acrescentar, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, ele afirma a vida eterna daqueles que têm fé. Portanto, aquele que crê em Cristo já começou a viver interiormente, e mesmo que passe pela morte física, não experimentará a morte eterna. Agostinho destaca que o ato de crer em Cristo não apenas nos dá a promessa de uma ressurreição futura, mas também nos transforma agora, no presente. Ele explica que o não morrerá jamais se refere à morte espiritual, ou seja, a separação definitiva de Deus. Para os que creem, essa separação não tem poder, pois Cristo é a vida que não conhece fim. Análise do contexto histórico e teológico. 1. Cristo como o autor da ressurreição e da vida. Para os padres da Igreja, a declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, é central para a compreensão de sua missão redentora. Ao declarar-se a vida, Jesus não está apenas falando sobre sua divindade, mas também revelando que a união com ele é a fonte de vida para todos os crentes. Santo Agostinho associa essa afirmação à vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição, prefigurada aqui com o milagre da ressurreição de Lázaro. Vida eterna e união com Cristo. Agostinho insiste que a vida eterna não começa apenas após a morte física, mas já no momento em que o fiel se une a Cristo pela fé e pelo batismo. Para ele, o presente da vida em Cristo é uma realidade espiritual que transforma a existência humana, redimindo-a da morte espiritual e assegurando uma comunhão eterna com Deus. 3. A resposta de Marta como símbolo de fé. A resposta de Marta, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, é vista por Agostinho como a expressão de uma fé madura e completa. Ele enfatiza que a fé de Marta não é apenas intelectual, mas envolve confiança total na identidade e missão de Jesus. Relevância para hoje. Santo Agostinho nos ajuda a compreender que este milagre não é apenas um evento isolado, mas uma antecipação do que Cristo fará por toda a humanidade em sua paixão, morte e ressurreição. Ele destaca a importância da fé no presente como o início da vida eterna, mostrando que quem vive em Cristo já venceu a morte espiritual. Para o público atual, o comentário oferece um convite para viver uma fé ativa, que transforma e dá sentido ao presente enquanto aponta para a esperança da ressurreição futura. Explicação do texto para o audiolivro.
O comentário de Santo Agostinho está contido em sua obra Tratado sobre o Evangelho de João, uma série de sermões onde ele reflete versículo por versículo sobre o texto sagrado. Esse trecho em particular, extraído do Tratado 49, é uma meditação sobre a identidade de Cristo como aquele que dá vida em todas as dimensões, física, espiritual e eterna. O ouvinte pode considerar como as palavras de Jesus, analisadas por Agostinho, são ao mesmo tempo um consolo para os que enfrentam a morte e um chamado à fé viva e transformadora. Este comentário patrístico se destaca por sua profundidade teológica e espiritual, iluminando o texto de João 11, 25, 26 com a sabedoria da tradição católica e oferecendo uma reflexão atemporal sobre a centralidade de Cristo na vida do cristão. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.